Então, antes de mais nada, gostaria de dar bom dia a todos. Tá? Esse é um workshop de dados quantitativos, de data de 6 de novembro de 2020, onde a ideia aqui é a gente se aproximar um pouco com um instrumento de análise de dados, tá? Dados quantitativos, buscando, num primeiro momento, fazer limpeza de dados, entender como é que se faz, ou quais os processos, tá, a gente utiliza para fazer a normalização de dados, retirando exatamente dados ruins, tá, sujos e anormais, tá, para que a gente consiga fazer dois tipos de análise. Tá. Uma primeira análise que a gente vai acabar trabalhando é a análise de redução de dados, e uma segunda análise é uma análise de dependência. Redução de dados, a gente vai acabar trabalhando com uma fatorial exploratória. Tá? E análise de dependência, nós vamos trabalhar com uma regressão, tá? Linear múltipla, de 4 construtos aos quais a gente vai abordar. Eu vou compartilhar a janela aqui com o arquivo de Excel que foi passado para vocês. Tá? Vou contextualizar um pouco o tema da pesquisa, para que vocês entendam conceitualmente os construtos, ou seja, as variáveis que a gente vai acabar e que nós vamos estar trabalhando. Tá? Eu peço só uma compreensão de vocês, aí se a tela estiver muito pequena, por favor, me avisem, porque eu estou trabalhando com 2 monitores, tá? E em precisando aumentar aqui para que facilite a visualização. Não sei se está visível aí. Está visível, Marco? Então, do que se trata? Tá? A gente está usando uma escala, que é uma escala que já foi pré-validada. Tá? Então, eu acho importante a gente citar, tá, que quando a gente trabalha com dados quantitativos, um dos itens talvez mais relevantes é a gente sempre estar verificando, tá, e ter como garantia de pressuposto para as análises de que aquelas escalas que a gente está utilizando para medir o que a gente quer medir realmente já foram confirmadas, tá, em estudos prévios, para que a gente não acabe tendo muita discrepância nos resultados, dada a natureza das perguntas, tá? E dada a psicometria daquilo que a gente está usando para medir aquilo que a gente quer medir. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que essa escala que a gente vai acabar usando no workshop é uma escala que já foi anteriormente validada, já foi replicada e reconfirmada em outros estudos, tá? E que, nesse momento, a gente vai fazer uma análise, basicamente, tá, de 4 construtos que fazem parte desse questionário. Um questionário que, na sua totalidade, tinha 75 atributos sendo avaliados, tá, que envolvem valor do produto, valor social, aparência das embalagens, preço do produto, tá, motivo da visita, valor de uso, tá, todos os itens aqui, eu não vou ficar discorrendo dimensão a dimensão, todos itens relacionados, tá, e já adequados à aplicação desse instrumento, tá, num ambiente de uma vinícola. Tá? Então, esse mesmo questionário, ele recebeu um tratamento inicial e uma validação de face a priori, tá, que, além de se trabalhar com atributos e dimensões previamente já validadas, ele foi adaptado, adequado, e foi feita uma validação de face com experts, tá? Para que ele pudesse ser rodado. E aí, antes de ser rodado, também é importante a gente citar que a gente fez um pré-teste, tá? Esse pré-teste validou, ou seja, ele apresentou normalidade nos resultados, tá? E não houve discrepância na compreensão de nenhuma das questões. E, a partir daí, a gente aplicou o questionário. Esse questionário foi aplicado em um período de 6 meses, tá? No ambiente de varejo da vinícola, depois que as pessoas passavam no check-out. Tá? Então, a pessoa experienciava, vivenciava a vinícola na hora da saída, tá? Depois do caixa, era inquirido para ele, tá? Se ele queria ou não responder o questionário. E, a partir daí, tá? Ele respondendo o questionário, ele era depositado para posterior análise
que são os dados que vocês têm tabulado na aba Dados. Tá? Então, antes disso, deixa eu só fazer uma ressalva. Tá? A gente vai estar analisando os construtos grifados em amarelo, tá? Que é o atendimento aos clientes, que são os serviços que esses clientes receberam na vinícola, a satisfação com a vinícola, tá? O preço de produto e o valor social desse produto. Tá? São construtos que já foram anteriormente validados pela teoria, tá? E que estão retratados nessa tabela de dados. Está visível aí, pessoal? Não sei se estão conseguindo. Então, uma primeira fase de análise de dados quantitativos, tá? A gente vai ter os pressupostos de normalidade, tá? Que dentro de um processo comum, a gente vai acabar cumprindo 4 fases do processo de análise de normalidade. Uma primeira fase, que é o que a gente chama de missings, tá? Que são dados não respondidos. Uma segunda fase, que é o Z-score, tá? Que é um dos testes de normalidade. Uma terceira fase, que vai ser o Mahalanobis, e depois a gente vai fazer uma verificação de assimetria e kurtose, tá? Que são 4 pressupostos de normalidade que se faz de forma recorrente, tá? Para dados quantitativos. Cabe uma ressalva, tá? Que a escala que a gente está usando para analisar os dados, tá? É uma escala Likert de 7 pontos, dados que, conforme o questionário que vocês têm aqui, tá? A gente vai ter uma afirmação, ou seja, tem uma declaração no questionário, aonde o respondente, tá? Ele vai declarar se ele discorda totalmente ou se concorda totalmente, tá? Dessa afirmação. Então, ela é uma escala Likert, tá? Confirmatória, ou seja, de confirmação de dados, segundo a declaração e o julgamento do cliente após a experiência e vivência na vinícola. Então, vamos lá. Qual seria a primeira análise a ser feita? A primeira análise que a gente acaba usando, tá? É exatamente uma análise de índice de não resposta, tá? Que seriam de dados perdidos, onde a literatura, vamos pegar aí Herr Malhotra, tá? Recomenda que questionários com índice de não resposta, tá? Maior do que 10%, que esses questionários sejam descartados. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui no total da amostra? O total da amostra, a gente obteve 271 questionários. Tá? E aqui eu vou falar um pouco da estrutura dos dados quant quando a gente vai tabular os dados. Tá? É bem importante que a gente registre numa primeira coluna, e notem que a gente está trabalhando aqui numa planilha de Excel, tá? A gente determina qual a questão, tá? Ou qual o questionário a gente está registrando, tá? E aqui ao lado a gente vai ter nas colunas, tá? No topo das colunas, os atributos aos quais esse questionário se refere. Eu vou congelar o painel aqui, para quando eu mexer aqui, ele segurar os atributos lá em cima, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de primeira análise? O que a gente teria que avaliar nesse momento? É exatamente quantos itens em cada uma das respostas dos questionários, tá, foram respondidas, tá, e aqueles itens que tiverem mais do que 10% de índice de não resposta, a gente vai acabar excluindo. Como é que a gente faz isso? Tá? Na planilha que eu passei para vocês, a gente já tem uma formulazinha aqui no Excel, tá, que é contar os vazios, aonde a gente conta a quantidade de células vazias, que seriam as células que o respondente não declarou o seu julgamento, tá, para que a gente identifique o número de células vazias, tá, para uma posterior contagem, tá, e para isso a gente usa a função contar vazios, tá, e ali a gente abre uma seleção, tá, que é das células que a gente quer identificar os vazios. Tá. Logo à direita a gente vai ter o percentual de não resposta, tá, que é exatamente contabilizando o seguinte, tá, a gente vai pegar o número de vazios e vai dividir pelo número de atributos que a gente tem sendo julgados. Então, a gente tem aqui,
o atributo de atendimento, sendo atributo de 1 até 6. Tá? Se a gente voltar aqui no questionário, vocês vão ver que estão eles aqui, tá? Notem que está o 7 aqui, mas deixa eu até fazer uma ressalva. Esse aqui é o 6. Então, a gente vai ter de 1 até 6. Vai ter a satisfação com as denominações e os julgamentos aqui ao lado, tá? Só que a gente fez uma correção ali. Tem esses pequenos ajustes aqui que a gente tem que fazer no texto. Opa. E assim por diante. Então, a gente vai ter, no total, 17 atributos. Aqui estou pegando uma contagem na aba aqui de informações do Excel logo abaixo, tá? Bem embaixo à direita, tá? Nós temos 17 atributos sendo avaliados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de vazios, vou dividir pelo 17, e ali eu vou ter um percentual de itens respondidos no questionário. Copio esse sistema, tá? No caso de vocês aqui já está automatizado, tá? E o que a gente vai acabar identificando, tá? A gente vai acabar identificando que alguns questionários, e aqui eu vou fazer a ressalva aqui, ó, dos 54, aliás, do questionário 54 e questionário 55, tiveram índices maiores do que 71. Teve um questionário ali que o cliente não respondeu esses atributos. Esses questionáririos, obviamente, a gente vai ter que excluí-los da análise, tá? Para uma posterior, para passar para frente, ou seja, para a gente ir à frente. Então, a gente tem o questionário 15 também, e o questionário 17, sendo identificados como questionários que têm um índice maior do que 10% de resposta. Então, o que a gente usa, o que eu acabo usando aqui como uma referência, tá? Por exemplo, nessa célula aqui de vazios, tá? Todo aquele índice que passar de um certo número, a gente pode estipular, que seria os 10% do total de vazios dos 17, ou seja, todo questionário que passar de 2% ou 1,7%, a gente já poderia colocar aqui. Mas eu prefiro acabar usando o percentual aqui como sendo um indicador de exclusão do instrumento. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Bom, vamos lá. Eu vou grifar aqui as linhas, tá? Que eu vou acabar excluindo do questionário. Então, deixa eu só mudar a cor. Vou botar na cor laranja, tá? Os questionários que, para uma análise posterior, eu vou acabar excluindo da análise. Tá? O que é importante? Só fazer um parênteses, Marcelo. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, em qualquer momento, vocês podem sinalizar pelo chat, tá? Dizer que tem uma pergunta, enfim, e aí a gente, como o Marcelo vai falando, eu vou acompanhando e aí sinalizo para vocês, tá bom? Vocês podem perguntar, abrir o microfone ou mandar pelo chat. Não tenham dedos aí para tirar dúvidas, né? A ideia é que seja algo bem prático para que vocês consigam entender não só a teoria, mas de forma aplicada como que a gente faz essas análises de dados, tá? Então, a partir daqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que eliminar esses instrumentos, tá? Eu poderia eliminar eles agora, tá? Vou eliminar eles já no SPSS, tá? E os dados onde a gente não tiver respostas, tá? Caso tenha algum índice de não resposta, ou algum questionário não respondido, a gente substitui pela média. Tá? Mas isso eu vou encaminhar agora para o SPSS fazer isso. Então, como é que a gente procede nesse momento? A partir de agora, seria o momento da gente exportar esse instrumento para o SPSS. Tá? E agora sim, eu peço que vocês abram o SPSS, vocês vão precisar abrir a plataforma do SPSS para que a gente importe os dados por essa outra ferramenta. Deixa eu vou parar essa apresentação e vou carregar a janela do SPSS. Então, está aqui o SPSS, tá? Que é o template inicial dele ali, ou seja, é um arquivo sem nome, tá? Uma base de dados vazia, tá?
onde a partir de agora a gente vai abrir, tá? Tem que abrir essa base de dados do Excel no SPSS. O que eu recomendo a vocês, tá? Eu recomendo que vocês fechem o arquivo de Excel, tá? Porque, eventualmente, o SPSS não vai ler arquivos de Excel abertos. Então, como é que a gente faz? A gente pede para abrir uma base de dados, tá? Vai abrir aqui a caixa de informação da localização do arquivo, e aí vocês se direcionam, no meu caso aqui ele está no desktop, opa, tá? O arquivo de Excel que eu quero ler os dados, que é esse dados workshop quant. Vou pedir para ele abrir, e ele vai abrir uma caixa de informação, tá? Me perguntando qual é a aba que eu quero abrir. E eu simplesmente vou sinalizar ali a aba dados, tá? Que é a qual se refere o instrumento. Abriu para todos aí? Só gostaria de fazer essa... Não está aparecendo tua tela, Marcelo. É que abriu outra janela, eu acho. Abriu aí, pessoal? Agora sim. Notem que o SPSS, tá? Vocês vão ter uma aba que fica aqui, ó, visualização de dados embaixo à esquerda, tá? Onde ficam os dados plotados, e à direita vocês vão ter a visualização da variável, que é um resumo, tá? Da especificação de cada um dos registros dos atributos. Tá? Então, a gente tem lá, na linha 1, tá? A questão que se refere exatamente à coluna 1 de dados, e assim sucessivamente. Vocês vão ter aqui, ó, o atributo atendimento, com seus dados embaixo, e assim de forma sucessiva. Certo? O que a gente teria que fazer nesse momento? A gente teria que abrir o Excel, tá, e identificar aquelas variáveis com índice de não resposta maior do que 10%, e eliminar essas variáveis do questionário em questão. Eu vou ditar para vocês aqui, porque eu não vou conseguir abrir as duas abas simultaneamente na tela. Tá? Mas já vou informar que a linha 15, tá? Esse questionário tem que ser eliminado por mais do que 10% de índice de não respostas. Então, aqui, ó, essas células aqui que estão sem resposta. Tá? Então, o questionário 15 eu eliminei ele. O questionário 17 tem que ser eliminado também. Vamos lá. Por índice de não resposta. Então, aqui os índices não respondidos, não respondeu sobre valor social. Foi mais para baixo. E a gente vai ter o questionário 54 e 55 também, tendo que ser eliminados da amostra. Então, a gente vai ter os 54 e 55 respostas que são eliminados da amostra. Então, qual é o próximo procedimento nesse momento? Tá? A gente teve uma breve limpeza de dados, tá? A gente pode vasculhar e deveria vasculhar a amostra agora, tá? No sentido de buscar dados que não foram respondidos, ou seja, alguma célula que não tenha sido respondida no questionário e que, tendo menos de 10% de índice de resposta, essas células podem ser substituídas pelo valor da média do atributo. Então, isso é um pressuposto teórico também, para ter menor efeito nas análises posteriores, tá? E para isso a gente vai entrar ali em aba analisar e vai buscar nas estatísticas descritivas, tá? Vamos lá, estatística descritiva, fazer uma análise dos dados. Notem o seguinte, eu tenho aqui a referência dos dados, tá? Que são os atributos que eu vou acabar analisando,
E é importante vocês notarem, tá, que a gente tem essas bolinhas coloridas, tá? Isso aqui vai me gerar um problema de análise, tá, que eu tenho que voltar para a visualização da variável, e eu vou ter que acabar transformando essas minhas variáveis em variáveis métricas, possíveis de ser analisadas. Então, a gente tem aqui, ó, na coluna medir, tá, a gente vai ter que ir ou individualmente, tá, mudando essa variável, que é uma variável nominal, para uma variável escalar, tá, para cada um dos atributos que a gente vai estar querendo analisar. Então, vou transformar isso aqui para todos os atributos que a gente vai estar analisando, tá? Fazer um copy e cola aqui. Pediria que vocês façam o mesmo, tá? Para ajustar o instrumento. Então, no SPSS, a gente sempre tem que estar cuidando isso, tá? E de mesma forma, aqui, ó, no tipo de variável, na coluna tipo de variável, a gente tem que estar avaliando as possibilidades, tá? Então, a gente pode mudar ali para variável métrica, sequencial, enfim, não vou entrar muito no mérito. Aí são características da variável que a gente vai estar analisando. Marcelo, bom dia. Oi. Posso fazer uma pergunta enquanto a gente faz essa... Pode, Mauro. Isso que você está fazendo é a redução de dados, a regressão de dados para fazer as fatoriais ou ainda não? Ainda é limpeza. Ainda é limpeza. A gente está organizando a base de dados para depois fazer as análises de redução, Mauro. Perfeito, obrigado, Marcelo. E é importante citar, Mauro, tá? A gente até poderia tentar fazer uma análise prévia, tá, de redução de dados com dados sujos. Mas é perder tempo, porque os próprios pressupostos teóricos já recomendam que a gente trabalhe sempre com dados normalizados. Tá? Sim, que tu faz a normalidade, né? Que é a primeira etapa que tu elimina os missings e os outliers. Missings, outliers, exatamente. Perfeito. Obrigado, Marcelo. De nada. O que a gente está fazendo agora, só para ressalvar, tá, Mauro, é identificar os missings, tá, os dados perdidos. Tem uma outra informação que é importante aqui, tá, que é o rótulo dos dados. Tá? Então, a gente pode aqui, ó, replicar a variável que a gente está usando ali, no caso da primeira variável aqui, que vai ser a questão. Mas quando a gente fala do nome da variável atendimento, tá, é importante também eu sempre copio, tá, o nome da variável para o rótulo da variável, para o campo rótulo da variável. Marcelo, acho que tu pode excluir o vazio e o percentual, que a gente já não... Porque esses não vão ser analisados. Isso. E a questão seria o número do questionário, tá, pessoal? Então, a gente tem uma coluna inicial ali, se vocês observarem, desde o Excel, nós temos uma coluna inicial com o número de cada questionário, e que depois a gente traz para a SPSS. Por que isso é importante e não a gente colocar os dados diretamente tanto no Excel quanto no SPSS? Que a gente tem a primeira coluna do próprio programa que está numerada, 1, 2, 3, enfim. Nós poderíamos assumir essa ordem do questionário. Só que se a gente levar em consideração que, por exemplo, nos missings, nós tivemos que deletar alguns questionários que estão lá no meio da amostra, por exemplo, 50 ou 15 que foi deletado, então a gente perderia essa referência de questionário. Então, por isso que é sempre importante ter e manter essa coluna, que a gente vai utilizar em outros momentos, com o número do questionário, para depois vir com cada dimensão e cada atributo, né, respectivo de cada dimensão. Temos a dimensão atendimento, com os que a gente chama atributos, ou seriam as questões ou variáveis, enfim, cada um chama de um nome específico, mas só para que vocês entendam, quando a gente fala atributo, questão ou variável, é cada uma das questões que faz parte de uma dimensão maior, né? Então, no caso da primeira, seria a dimensão atendimento. Então, só para... Cabe também uma ressalva aqui, tá? Uma informação que, eventualmente, tá? Quando a gente tem identificado um questionário, tá? Com alguma resposta,
que lá na frente pode ser que nos seja de interesse, que seja um item que tenha caído lá como valor espúrio, tá, de uma linha de questionário. É importante a gente poder identificar esse instrumento para, eventualmente, a gente voltar lá no instrumento físico, rever aquele instrumento, pode ter erro de digitação, tá? Enfim, tá? Exatamente para a gente poder ter a identificação e a rastreabilidade daquele instrumento e daquela linha em que o dado foi registrado. Então, isso sempre é importante a gente estar atentando. Tá? Então, tentem, quando vocês começarem a limpar os dados, sempre poder voltar e identificar o questionário a qual aquele dado pertence. Então, feita essa primeira identificação do rótulo, tá? Tem um passo seguinte, que também pode ser feito, tá? Eu sempre faço, tá? Que é a identificação dos valores da variável, tá? Então, a gente pode, no rótulo de valor, a gente começar a criar a identificação, onde a gente bota o valor 1, tá? Que é exatamente o discordo totalmente, tá? Como sendo o primeiro item de julgamento, tá? Avaliado no questionário. E assim sucessivamente, tá? A gente vai botar o 2 como discordo. E vocês vão adicionando o rótulo de variável a variável. Não vou ficar discorrendo sobre isso. A análise a gente vai acabar fazendo sem fazer essa identificação, mas isso melhora muitas vezes a compreensão e a identificação dos pontos da variável. Então, vou cancelar isso aqui. Tem mais itens de colunas aqui, que é largura de coluna, alinhamento. Tá? Os cuidados maiores estão exatamente com a escala que a gente está usando, com o tipo de variável que a gente está usando, tá? Exatamente para que a gente possa rodar as análises descritivas e demais análises. Então, para fazer uma primeira... Oi? Só mais uma observação, que nós só deixamos na amostra o gênero e idade como perfil do respondente, tá? Mas se vocês olharem lá no questionário, nós temos diversas outras questões que vão caracterizar o perfil do respondente. Essas questões, elas nos servem não só para uma análise descritiva da amostra, mas também em algumas dessas questões, depois a gente pode utilizar, inclusive, na regressão, que mais tarde nós vamos apresentar. E essas questões, elas não entram na contagem dos missings. Então, quando a gente conta lá 10%, não se leva em consideração o perfil do respondente. Apenas as questões relacionadas às dimensões ou construtos teóricos. O perfil, ele não entra nessa contagem. E também, quando a gente vai fazer a média, que é o que o Marcelo vai fazer agora, né, a substituição pela média dos variáveis que estão vazias, também no perfil de respondente a gente nunca substitui por média, a gente deixa em branco aquilo que não foi respondido. Então, para fazer uma primeira análise de identificação de dados não respondidos, a gente vai lá em dados descritivos, tá? A gente vai acabar selecionando aqueles atributos de interesse, vou excluir da análise o gênero e a idade. Tá? Vou chegar aqui em opções e vou pedir para ele, enfim, identificar a média, desvio, padrão, que seria o template, tá? É o valor padrão do sistema. E vou pedir para rodar. O SPSS vai me gerar uma pequena tabela, tá? Numa aba que ele abre em paralelo. Deixa eu parar essa apresentação e abrir a aba ali. Com a identificação dos dados. Tá? Então, o que a gente tem... carregou aí, só pediria que me informem, tá? A gente tem 267 dados válidos, tá? E vocês já começam a entender aqui, ó, que tem o 266, tá? Que tem alguns atributos que têm questões a menos, tá? Então, assim, a gente tem no preço 4,
a gente tem no atendimento 6, na satisfação 1, tem atributos a menos. Então, nesses atributos, ou seja, nessas colunas de análise, a gente tem alguns itens que não foram respondidos. Esses itens a gente tem que substituir pela média, tá? E pela média do grupo. Tá? Como é que a gente faz isso? Então, é um próximo passo da análise, tá? Eu vou continuar utilizando essa aba aqui, que é a aba de resultados do SPSS, para a gente fazer essa análise. Então, a gente vai chegar lá em transformar a variável, tá? E vai até o item substituir valores ausentes. Que é o penúltimo item ali de cima para baixo. Vai abrir uma janela de comunicação. A gente seleciona os dados na íntegra, tá? E notem qual é o tipo de saída que vai nos ser dado aqui. Tá? Ele vai acabar substituindo os dados ausentes da variável AT1 lá, tá? Naquilo que ele chama de média de AT1. Qual o critério que vai ser utilizado? Deixa eu só redefinir aqui, tá? Para substituir os dados é o critério da média da série. Aqui já no template embaixo, tá? Se vocês olharem, ele fica meio apagado. E vou dar OK. Ele vai acabar substituindo, tá? E gera aqui um relatório dizendo que, por exemplo, na variável atendimento 6 foi substituído um item, satisfação foi substituído um item, tá? E aqui, logo à direita, aqui, vocês vão ter o número de dados válidos, que é os 267. O valor de uso, o valor social, tu não pegou, acho, Marcelo. Opa! Não, ele não marcou. Só quero fazer uma ressalva ali na tabela anterior, quando a gente viu as médias, vocês viram que tem uma coluna com valor mínimo, que é 1, e uma valor máximo 7, né? Então, nossa escala é de 1 a 7, ou seja, teve pessoas que colocaram o 1 e teve pessoas que colocaram o 7 e o valor dentro disso. Às vezes é interessante a gente olhar isso, porque, por exemplo, pode aparecer um valor 8, 9, ou seja, qual for no máximo. Isso quer dizer que se era um questionário físico, na hora que foi tabulado o dado, houve algum erro de digitação. Então, é importante a gente só olhar isso, porque um questionário com um valor que seja bem diferente, né, ou até 17, por exemplo, na hora que for digitar, ele pode dar algum problema na análise. Então, são só alguns cuidados que é importante a gente observar para que os dados estejam tabulados corretamente. Aliás, isso é bem frequente, tá? Em especial com dados digitados à mão. Tá? Então, hoje a gente tem utilizado também muito em decorrência da pandemia, né, os questionários online. Então, a gente já baixa eles em formato Excel, facilita o trabalho e diminui essa questão de erro de digitação. Mas, no caso das vinícolas, principalmente, como o objetivo era entender a percepção dos visitantes logo após a visita, a questionário físico, ela é bem importante, né? Ela, mudando a percepção da pessoa, ela responder logo depois, ou, enfim, responder online em um outro momento. Bom, vou voltar ali para outra aba do SPSS, tá? Que é a aba principal do SPSS. E agora vocês vão notar o seguinte, tá? Quando a gente pede para ele substituir variáveis pela média, ele não substitui naquelas linhas existentes do questionário. Aqui a gente tem o questionário original que foi importado direto do Excel. Ele acaba gerando novas linhas, estão elas aqui, ó. São linhas onde, nos seus registros de dados, vocês vão ver mais para frente aqui, mais à direita, ó, vocês vão ter os dados,
os atributos com a substituição dos dados pela média. Deixa eu ver se eu acho um aqui que eu lembro que tinha, que eu acho que é o atendimento 6, que foi substituído pela média do grupo. Acho que mais à direita, Marcelo. Depois desse. Ele vai ter criado as colunas depois. Não, mas já tá criado. É esse aqui, ó. É o AT, enfim, 1. Mas de fato, são as colunas bem da direita, ele acaba jogando. Tá? E aqui a gente tem os questionários antigos, certo? A partir desse momento, a gente vai usar para análise somente esses atributos aqui que foram substituídos pela média. Tá? Eu costumo dar um save as, tá? Vou até fazer aqui um. Eu costumo dar um salvar como, e vou salvar isso aqui como um V1, tá? Ou vou botar aqui, ó, um M que seria substituído pela média, tá? Salvo essa nova base de dados para deixar uma análise tipo histórico dependente. Podemos pegar, eu também faço, tá, para evitar qualquer tipo de erro de análise futura, eu elimino os dados com missings. Então, eu seleciono ali as colunas e deleto eles. Volto lá na visualização da variável, sumiram da minha análise. Não tenho mais possibilidade de usar esses dados, mas, ao mesmo tempo, tenho eles reservados e guardados ali, se eu precisar voltar atrás e analisá-los por outros motivos. Só Tá certo? Aqui, quando a gente coloca nos valores lá no 1, discordo totalmente, 2, discordo, né, que o Marcelo mostrou anteriormente como fazia, é interessante a gente colocar nesse momento, depois que a gente já substituiu pela média, porque senão nós teríamos que refazer, né? Porque como a gente excluiu aquelas, não vai utilizar, né, aqueles dados iniciais, vai utilizar sim os substituídos pela média, então acaba que a gente teria que refazer os rótulos, né? Os números das variáveis, digo. Então, nesse momento, o que a gente tem? Tá? A gente tem uma base de dados com os dados perdidos já eliminados ou substituídos pela média para aqueles casos em que a gente tem 10% ou menos de dados perdidos. Nesse momento, a gente encaminha para um passo seguinte, tá? Que talvez seja, e é o primeiro teste de normalidade, que é a avaliação do Z-score. Tá? Então, para fazer a análise de Z-score, a gente vai vir aqui em estatísticas descritivas, tá? E vocês vão selecionar as variáveis que vocês querem analisar. Estou trazendo aqui as variáveis já substituídas pela média. E vou clicar aqui embaixo, tá? Nesse item que não está selecionado como padrão do template, que é salvar valores padronizados como variáveis. Então, vocês clicam ali e dão OK. Tá? Pede para rodar. O que vocês vão acabar tendo gerado? Vocês vão ter sendo geradas, tá? Os valores de Z para cada uma das respostas relacionadas lá no grupo. Então, me informa aí se está tá na aba de resposta ou está na aba de database aqui? Está na visualização de dados? Eu acho que sim. Agora sim. Agora sim. Então, a gente tem aqui, ó, sendo criados todos os valores Z, tá? Para a respectiva amostra. Qual é o próximo passo? A gente vai ter que pegar esses dados aqui e levar para o Excel para identificar lá no Excel quais são os valores Z, tá, que apresentam resultados acima de 2,5 ou abaixo de menos 2,5. A gente já fala um pouco sobre os critérios de aceitação do Z-score. Vou selecionar todas as variáveis. Vou pedir para copiar. E vou levar isso lá para a aba do Excel. Tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui e vou carregar para vocês o Excel.
Aqui a gente tem a planilha de dados do Excel. Tá? Logo à direita ali vocês vão ter a planilha Z. E nessa planilha Z, eu vou clicar bem na aba esquerda ali, já vou dar um Ctrl V no conjunto do sistema. Estão colados os dados aqui. Marcelo, só copia de novo a coluna do questionário, porque essa aí eu acho que está sem exclusão. Sim, esse é um dado bem importante, isso que a Su falou. Tá? A gente vai ter que pegar essa coluna aqui, que é do questionário. Volta lá para o SPSS, tá? E cola. Opa, Ctrl V. Aqui. Ctrl V. Colamos ela de novo aqui. Só vou conferir se ela ficou. Isso que eu comentava com vocês antes, que nós temos sempre que ter esse rastreio do questionário, né? Por exemplo, ali já foram eliminados 4 questionários, nós eliminamos no Missing. Então, agora no Z, a gente tem que trazer lá do SPSS a coluna certinha daqueles que foi, com aqueles que foi eliminado, para que não se confunda o questionário, porque é um vai e vem entre o Excel e o SPSS nessa limpeza de dados. Então, nós temos que garantir que a gente está excluindo realmente o questionário que precisa ser excluído. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que alguns não têm o SPSS também, não tem problema, né? Vocês podem só acompanhar visualizando o que o Marcelo está trabalhando. Tá visível o Excel aí? Bom dia, pessoal, tudo bem? Oi, Maron. Só para contextualizar um pouquinho melhor, em profundidade, fica o valor do Z. O valor do Z, tá, ele vai transformar a variável, tá, que é uma variável que a gente está atribuindo a ela, tá, um caráter métrico, tá, e vai padronizar essa variável um score de padrão normal. Tá? Ele vai normalizar essa distribuição. Aqueles valores que ficarem com 95% de confiabilidade, tá? Ou seja, dentro de um padrão de normalidade, ele vai manter dentro da distribuição normal, tá? E aqueles 2,5 para cima, 2,5 para baixo, ele vai acabar excluindo da distribuição normal. Então, quem são esses valores padronizáveis? Tá? Esses valores padronizáveis são valores que a gente vai utilizar, tá, para descartar o que a gente chama de outliers, ou de dados fora do padrão normal daquela amostra. É uma forma que a gente tem de eliminar os valores espúrios, por exemplo, ou respostas espúrias. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Tá, Myron. E aí o seguinte, existem 2 critérios. Eu acho que é importante a gente falar um pouco aqui sobre o score Z. Tá? Para quem você quer? Ó, a Siri aí falando comigo. Tem um Z que eu costumo usar, tá? Que é o mais ou menos 2,5. Tá? E aí vocês têm aqui na aba embaixo mesmo, eu botei ali, ó, Z menor do que mais ou menos 2,5. Tá? Então, o que eu acabei fazendo aqui, o que a gente acaba fazendo para fazer a identificação dessas variáveis? Tá? Eu criei uma formulazinha aqui do Excel, que é simplesmente contar se, tá? Vou botar um F2 aqui, se aquelas variáveis que a gente está analisando, que é do atendimento 1 até o valor social 3, se elas são menores do que 2,5. Então, o que faz essa primeira coluna? Ela me conta o número de variáveis que são menores do que 2,5. Tá? Eu vou criar uma formatação condicional aqui para facilitar a compreensão. Vou criar uma regra, tá? Que é mostrar a célula, tá? Que é maior do que 3. E aí eu já tenho identificado ali em cores, tá? Quais questionários têm valor Z menor, ou seja, com valor espúrio abaixo da distribuição normal. Vou fazer o mesmo
para o índice superior. Tá? Notem que esse primeiro critério aqui, ó, é o critério do valores menores do que 2,5. A gente vai fazer o mesmo para os valores maiores que 2,5. Tá? Vou pedir para identificar valores espúrios acima da distribuição normal, que é maior do que 2,5. Opa, desculpe, é contrário. Deixa eu dar um Ctrl Z. Uma regra que é maior do que 3. Neste caso aqui, eu não tenho nenhum valor espúrio acima, eu só tenho valor abaixo da distribuição. E aqui eu tenho uma coluna central, tá? Que faz o somatório dos valores espúrios acima e abaixo daquele grupo. E aqui também vou criar essa lógica, que é uma lógica de identificação. Notem que é o seguinte, todo e qualquer questionário com mais de 3 respostas de valores espúrios, tá, de valores fora do padrão normal, recomenda-se que sejam retirados da amostra. Tá? Por que disso? Na realidade, esses questionários acabam sendo enviesados, tá, por variáveis que não fazem parte da normalidade, tá, do conjunto da amostra. Pode ser rapidez, pode ser a pessoa marcar tudo um item só. Tá? No teste Z, a gente vai ter esses questionários sendo detectados, ou seja, isso é avaliar um pouco do comportamento do respondente durante o processo de resposta do questionário. Tá? Então, para que a gente não tenha enviesado as nossas análises, dado esse comportamento do consumidor, que pode ser, inclusive, tá, sei lá, uma pessoa lá que acaba tendo muito descontentamento, ou que está afetado por alguma coisa específica, tá, e que vai acabar expressando no questionário o seu descontentamento. O teste Z ele acaba detectando isso, usando como referência a distribuição normal do total da amostra. Tá certo? E aí notem o seguinte, tá? Aqui em cima também eu criei um critério, tá? Que é exatamente contar, tá? Todo e qualquer questionário, vou botar aqui um F2, tá? Que tenha sido respondido com mais de 3 valores espúrios, tá? Que está aqui, que é da amostra do T2 até o T275, que é o total da amostra. O que ele acabou identificando? Existem 7 questionários a serem eliminados. Como é que eu identifico isso? Tá? É só ir andando ao longo da amostra e identificando, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o questionário 4, que tem questionário 104, que eu tenho 4 valores espúrios. Vou ter o questionário 161, que também tem 4 valores espúrios. Tenho 196. Esses questionários eu vou ter que retirar da análise. Ou seja, a gente vai lá no SPSS e vai eliminar esses questionários do total da análise. Marcelo, posso tirar Oi. uma dúvida rapidinho. Quando a gente faz uma análise quantitativa, né, de uma amostra, geralmente a gente faz o cálculo da amostra representativa, né, da população de interesse. Nesse caso, Sim. Suponhamos que eu tenho uma quantidade de questionários que eu fiz exatamente igual ao número da amostra representativa. Mas aí, na hora da limpeza, né, dos missings, e nessa segunda etapa da parte de normalidade, eu vou eliminar uma quantidade X de questionários. Minha dúvida é, eu tenho que repor a quantidade eliminada para que a minha amostra, no final, seja representativa da minha população? Com certeza. Isso tem que constar no trabalho final? Sim.
Isso sempre tem que estar explícito, tá? E isso já é um procedimento comum, tá? Que a gente faça uma coleta sempre acima, tá, do número limite de questionários que a gente precisa responder. Uhum. Então, por quê? Porque a gente nós vamos ter a ocorrência de dados perdidos, tá? Mas para que a gente tenha garantias que a ferramenta estatística, por exemplo, um dos pressupostos, vou te dar como exemplo, da análise fatorial. A gente precisa, no mínimo, 5 respondentes válidos, ou seja, com dados normalizados, para cada atributo que a gente está avaliando. Como aqui a gente tem 17 atributos, tá? A gente precisaria, vamos pegar, nós temos 271 dados, tá? Seria Vou 85. usar como referência. Oi? 85? Vai precisar. A gente está com 54 questionários nessa amostra por atributo respondido. Opa, não. Vai dar 271, 271 dividido por 17. 15 dados. Para que a gente tenha uma boa possibilidade de análise, por exemplo, uma análise fatorial, recomenda-se no mínimo 5 dados válidos para cada atributo. Tá? A gente está exacerbando isso, neste caso, desse exemplo, em 2 vezes. A gente está com 15 dados válidos. O ideal é tu sempre, a gente sempre coletar mais dados, tá? Do que a gente precisa. Essa perda e depois ter que regressar a campo para coletar mais amostras. E aqui cabe uma ressalva, tá? Isso depende muito do tipo da amostra também, tá? Uhum. Porque tem amostras que a gente tem perdas menores. No caso de vinícolas, a gente não passa de 5, 7% de perda de dados. Tá? Mas, por exemplo, tem outras pesquisas que a gente tem realizado aí, com postos de combustíveis, tá? Que as perdas, elas variam entre 10% e 15%. Então, a experiência da coleta aí vai ser bem significativa para que a gente tenha... para que você tenha um número de target, ali, de objetivo a ser... superior. Perfeito. E sim, eu vi alguns... A minha dúvida era justamente isso. Eu vi alguns estudos que já determinavam, no meu caso, a pesquisa que eu vou fazer, eram mais ou menos 10% de miss. Então, talvez o referencial teórico também vai indicar qual é a margem que a gente tem que colocar para cima para evitar ter que regressar a campo para tirar mais dados. Exatamente. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. De nada, Joana. Bom, próximo passo das análises, tá? É exatamente a gente voltar lá para o SPSS e eliminar esses questionários, tá? Deixa eu carregar aqui o SPSS, a base de dados. Voltamos aqui com a base de dados, tá? Qual é o procedimento que eu faço para manter, digamos assim, a rotina da análise de dados histórico dependente, tá? Eu vou pedir para salvar como, tá? E vou criar aqui uma outra base de dados, onde eu boto o Z, tá? O média, e identifico que vai ser minha base de dados com o Z-score, ou seja, já normalizado com um Z. Como é que eu faço isso? Vocês vão ter que ir lá no Excel. Deixa eu identificar as variáveis aqui, que a gente vai acabar tendo que retirar do questionário. Su, não sei se tu consegue botar isso no chat, tá? Quais a gente vai acabar retirando, tá? Nesse momento. Mas eu vou ditando aqui, tá? A gente tem que tirar o questionário 270. Nós vamos ter que tirar o 236. O 213, o 203, o questionário 196, o questionário 161,
questionário 104. E deu. Nesse momento, a gente tem a base normalizada, tá, com os valores espúrios de Z-score, segundo o Z-score, sendo retirados da análise. Próximo passo é a gente avaliar a distância de normalidade. A hora que vou dar mais alguns instantes para vocês atualizarem a base de vocês, para que a gente siga para o Mahalanobis. Poder à minha frente, gente? Pode ser? Então, vamos lá. Para fazer a análise da distância de Mahalanobis, tá? Que também é um teste que avalia valores espúrios, tá? Vamos lá. A gente usa como referência, tá? Ou como rotina. A gente vai lá para regressão. E nós vamos escolher a regressão linear como sendo a análise a ser feita. Vai abrir aqui, ó, a caixa de diálogo da regressão linear. A gente escolhe dos valores normalizados, tá? Uma das variáveis, isso pode ser aleatório, tá? Geralmente, eu sempre pego a primeira. Botei ali, ó, atendimento 1. E coloco ela como variável dependente. Pego as demais variáveis e coloco como independente. E a gente vai para o diagrama aqui pedindo para que seja salvo essa análise segundo as distâncias de Mahalanobis. Vocês vão ter que clicar aqui, ó, distâncias de Mahalanobis. Vou dar OK e vou rodar a análise. Ele vai acabar salvando lá na base de dados, tá? No final da base de dados, a minha variável de Mahalanobis em uma coluna. Vou copiar essa coluna e vou levá-la para o Excel. Se alguém não conseguir aí, por favor, informe, tá? Marcelo? Oi. Ricardo. A pergunta é a seguinte, partiu direto para a regressão sem fazer a correlação? Não é regressão. A distância de Mahalanobis é a distância que a gente vai avaliar, tá? De valores de julgamento do cliente, tá? Com relação a uma variável dependente aleatória da amostra. A gente está buscando entender a aleatoriedade, ou valores espúrios com relação a uma variável que a gente escolhe, que pode ser qualquer uma, tá? De toda e qualquer outra resposta dos clientes.
Se essa distância for maior do que 3 vezes o desvio máximo, tá? Esse questionário tem que ser eliminado. Então, Antes nós fizemos o Z-Score, que ele avalia por questionário. Então, cada respondente. Então, dentro do respondente, a gente vê se aquele não tem normalidade. No Mahalanobis, é em relação a toda a amostra. Então, são 2 análises, uma uni e uma multivariada. Então, o Mahalanobis, ele é o multivariado. Então, ainda nós estamos fazendo apenas a limpeza dos dados. Nós ainda não começamos a fazer análises das dimensões propriamente ditas. Ok. assim, ó, todo e qualquer questionário que tiver nas suas respostas, tá? Mais do que 3 vezes o desvio possível, tá? Esse questionário também tem que ser eliminado. Então, eu já coloquei ali também uma aba Mahalanobis, tá? Vou fazer aqui vou grifar ele como laranja, tá? Aqui onde está esse valor de 77, a gente vai colar os valores da coluna de saída lá do SPSS. Eu sugiro que a gente também cole aqui ao lado, tá? É importante que vocês voltem lá para o SPSS, também colhem a primeira coluna da análise, que é a questão. Para que a gente possa identificar qual questão se refere àquela análise. Critérios de aceitação. Tá? Índices até 3 são aceitáveis, tá? 3 vezes o desvio. Passou disso, a gente elimina o questionário. Para fazer isso, o que a gente faz? A gente pega o valor da distância de Mahalanobis e a gente vai dividir pelo número de atributos menos 1 grau de liberdade. Tá? A gente tem, quem são o número de atributos? É o número de dados que a gente tem aqui, ó, de atributos sendo avaliados. Opa, que são 17 na minha cabeça. Deixa eu só voltar aqui. São 17 atributos. A gente vai pegar o valor de Mahalanobis e vai dividir por 16. Vou copiar até embaixo aqui do item, tá? E vou pedir aqui como formatação condicional para que seja realçadas células maiores do que 3 vezes o desvio. E aí vou analisar. Achei o questionário aqui, ó, 42, que está enviesado. 61 também. Cento e 132. E vou indo. Esses instrumentos devem ser retirados da amostra. Marcelo, bom dia. Se você fizer só Bom um dia. filtro lá em cima e pedir para destacar só o que está vermelho, não vai mais rápido, não? Pode ser. O destacar em vermelho, filtrar por cor. Tá aqui, ó. Então, os questionários que devem ser eliminados. Mais uma vez agora, a gente volta para o SPSS e elimina os dados segundo Mahalanobis. Vou parar esse compartilhamento e vou voltar para lá.
Vou fazer uma ressalva, como disse a Suelen, tá? Tudo que a gente fez até agora é só pura e simplesmente limpeza de dados. Tá? Nós estamos normalizando a amostra. Então, o que eu faço? Mais uma vez, para manter a histórico-dependência das minhas ações, tá? Vou dar um save as ali, salvar como, e boto aqui a base de dados, tá? Com o marra ali. Vou lá para baixo da amostra e vou começar a identificar essas variáveis para que sejam limpadas. O 262 tem que cair fora. O 258. 251. Questionário 221. O 201. O 185. O 132. O 61. E o 42. Estou com a amostra limpa. Agora a gente pode também excluir as colunas que ficaram do Z-Score e também do Mahalanobis para que fique mais fácil de mexer com os dados e com o arquivo, né? Que ele não tenha tantos itens. Então, isso a gente já utilizou, não vai mais ser necessário e daí pode ser excluído. Deletei. Está deletado. Próximo passo vai ser fazer análise de assimetria e curtose, que é bem mais fácil. Depois de limpos aí, só... Não sei se já limparam, pessoal. Posso ir adiante ou dou uma seguradinha? Pessoal, só um parênteses, eu coloquei ali no chat o link para vocês responderem e garantirem o certificado do workshop. Então, eu acabei caindo aqui, não sei se vocês chegaram a receber o form, mas eu vou colocar mais uma vez, tá? Então, só para lembrar, vocês podem responder isso no final. Eu vou dando um passinho à frente, tá? Para fazer análise de assimetria e curtose, a gente vai lá para dados descritivos. Já está selecionado os itens que a gente vai analisar, tá? Eu vou deslogar aqui, ó, o salvar valores padronizáveis, tá? Que é da estatística Z, tá? Que eu tinha colocado antes. Vou em opções e peço para ele me gerar a distribuição de assimetria e de curtose. Vou rodar. Su, só me ajuda isso se carregou a saída do SPSS. Sim, carregou. Tá. Pode só dar um zoom se conseguir. Oh, porcaria. Vou fazer o seguinte, ó. Para que fique registrado e que vocês adotem isso como processo, tá? O que a gente acaba fazendo? Tá? Eu vou copiar essa estatística descritiva, vou levá-la para o Excel.
Vou carregar o Excel para que vocês visualizem ele, tá? Porque isso aqui também já fica como a descritiva dos resultados da amostra, tá? Trouxe para o Excel aqui, vou criar uma aba descritiva. Tem uma aba descritiva aqui no Excel. Vou copiar os resultados da estatística descritiva. Melhorar a visualização aqui. E aí a gente tem o seguinte, ó. Curtose. O valor tem que ser menor do que 10. Então, o que a gente sempre acaba fazendo, tá? Vem aqui, bota como formatação condicional, realçar o que é menor do que 10 com verde. Ou seja, não temos problemas de curtose. E a simetria? O valor tem que ser menor do que 3. Isso é RER, tá? RER, Bush-Ortinot, análise multivariada de dados. E aqui, valores aceitáveis têm que ser menores do que 3. Nesse momento, a gente tem todos os valores sendo aceitos. Se a gente tiver algum problema de viés de atributo, tá? Aqui seria analisado. Notem que a simetria atributo, ela analisa, tá? A simetria curtose analisa a normalidade do atributo, dos dados no atributo. E a gente já tem aqui o total, tá? De dados válidos, que são 251, deu um total de 270 e poucos, que era o início lá. 271. Ou seja, a gente teve 20 dados perdidos na limpeza da amostra. Não sei quem é que tinha, a Joana tinha me perguntado, né? Sim. Então, ali deu 20 dividido 271. pouco menos de 10%. 7,3% de perda, Joana. Professor, pode só repetir onde aparecem esses valores? Eu perdi rapidinho. Não, na realidade eles não aparecem, tá? Eu tenho o resultado aqui da minha amostra limpa, tá? Que é um total de 251 dados válidos, tá certo? Ah, ok, você só subtraiu, tá ok. Só subtrair aqui, ó, vi o total de questionários que eu tinha respondido, que era 271 inicialmente, tá? Então, eu tenho o inicial de 271, vou ter o 271 menos, esses aqui são os dados perdidos. E esses 20 vai ser igual a 7,38 dados que eu perdi no total da amostra. Então, assim, aqueles 10%, eu te diria que se tu aplicar... É que depende do ambiente, tá? Volto a citar, postos de combustíveis, a gente tem, na minha experiência, tem uma perda maior. E daqui para frente a gente pode fazer as duas análises subsequentes, tá? Uma delas é a redução de dados, que é para tentar entender como esses atributos são compreendidos, tá? De forma agrupada, ou se eles estão correlacionados segundo o julgamento dos respondentes, e para isso a gente vai fazer uma fatorial exploratória. Só reforçando também que nessa tabela aparece os valores mínimos, máximos e também a média, né? Então, a análise descritiva, o valor da média, ele também é uma das formas que a gente tem de apresentar esses valores. A média é o desvio padrão. Aí as análises descritivas, é importante a gente entender, né? Que aí é mais um aspecto gerencial aplicado, tá? A gente vai um pouco mais para os resultados.
Notem que o valor social 3 aqui, tá? Se a gente tem uma escala de 1 a 7, a gente está com o 3 aqui, é o único valor abaixo dos 4, que seria o meio da amostra. Mas vamos lá. Vamos para análise fatorial exploratória. Vou criar uma aba aqui, que eu chamo de AFE, análise fatorial exploratória, e voltemos para o SPSS. Para fazer análise fatorial exploratória, vocês voltam ali para a aba Analisar e Redução de Dimensões em fatores. Compartilhar a tela, Marcelo. Opa, desculpa. Carregou, gente? Sim. Então, vou em Analisar, Redução de Dimensão e Fatores. A gente vai selecionar os atributos de análise. E vai fazer algumas modificações aqui no setup do template, tá? Começando por descritivo. No descritivo, a gente vai pedir o resultado, tá, do teste de Kaiser-Meyer-Oaken, tá, que é um teste de adequação da amostra para que seja realizada análise fatorial. Tá? Então, as amostras, para que sejam adequadas à análise fatorial, o KMO, ou seja, Kaiser-Meyer-Oaken, recomendam, tá, um indicador acima de 0,7. Como sendo um indicador adequado. Para análises exploratórias, a partir de 0,6 de um valor de KMO, a gente tem resultados aceitáveis. Tá? Mas o 0,7 é o recomendado como target. Então, seleciono o KMO. Vou selecionar o tipo. Extração a gente não mexe nada, tá? Mas vou selecionar o tipo de análise, que seria uma análise com rotação de fatores, tá? E aí a Varimax é a mais adequada, tá? Em especial para análises exploratórias, e para isso a gente teria que voltar ali um pouco na teoria da análise fatorial. Tá? As mais comuns de serem utilizadas, tá? É a análise de componente principal, a Varimax, onde a gente rotaciona os fatores de forma ortogonal para que eles melhor se encaixem, tá? Na concentração das variâncias. E a Oblimin, que daí seria para uma análise fatorial confirmatória. Mas as confirmatórias, agora eu vou dar para vocês uma declaração que é minha, tá? Se eu tenho que fazer confirmatória, eu vou direto para o ANOS. Eu já nem faço mais na Oblimin. Onde os resultados vão ser mais significativos e mais robustos. Aí a gente está falando de análise de variância por outros instrumentos. Então, a gente seleciona a Varimax, que é a rotação mais adequada para análises exploratórias. Vocês selecionam em opções e peçam para suprimir aqui, ó, aquelas cargas fatoriais que não nos interessam na análise, que são cargas com correlação entre fatores menores do que 0,5. Eu boto 499 para que o 0,5 apareça. Se vocês botarem 0,5, ele vai apagar o 0,5 da análise. Então, o valor absoluto abaixo de 0,499, tá, não vai aparecer na análise. E aí vocês rodam a análise. Primeiro indicador que a gente tem é o KMO lá em cima, tá? É o indicador de adequação da amostra para que seja realizado a análise fatorial. Como esse indicador está com um valor de 0,832, isso já é determinante para a gente saber que a nossa amostra é adequada a receber a análise fatorial. Próximo item, comunalidades.
quem são ou o que é a comunalidade? Tá? É uma análise de correlação do atributo que vocês estão analisando com o conjunto da amostra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele atributo, para que ele seja adequado a uma análise fatorial naquela amostra, recomenda-se que a carga de extração desse fator seja maior do que 50% ou 0,5%, tá? No total do conjunto. Basicamente, o que a gente faz é o seguinte, vocês vão ter o atributo satisfação 4, que está com uma extração de 0,329, tá? Esse atributo é recomendado que seja retirado da análise. Tem um outro aqui, que é o atendimento 4, que também está com comunalidade baixa. Significa que ele não está sendo... essa questão não está sendo compreendida no conjunto da amostra. Esses dados devem ser retirados da análise, antes da gente olhar para o restante da análise fatorial. Então, como eu procedo nesses momentos, tá? Eu vou parar aqui o compartilhamento, vou voltar para o Excel. Cristo, que fim que deu meu Excel aqui, sumiu a aba. E vou fazer da minha análise fatorial também um instrumento histórico dependente. Tá? O que eu acabo fazendo? Eu pego lá na saída do SPSS e vou trazer para cá o resumo desses dados. Tá? Então, estou trazendo ali o KMO inicial, vou colar as comunalidades. Oi? Cadê o dia, Bibi? Para que eu não... Para que eu não entendi. A guia da Bibi? Colei a comunalidade aqui também. Vou melhorar um pouco a visualização. E nas comunalidades aqui, já vou selecionar na extração aqui e pedir para que sejam realçados valores menores do que 0,5. Eu tenho esses dois atributos aqui, ó, que estão com problema de correlação no total da amostra. Próximo procedimento é eu retirar sempre um a um aquele que tem menor carga retida, tá, no conjunto, que vai ser o satisfação 4. Aí eu tenho que voltar lá na amostra, retiro esse atributo da análise. Lá no SPSS, né? Vou carregar ele de novo. Volto lá para analisar redução. Analisar redução de fatores. Pego o atributo satisfação 4 e retiro da análise. Rodo de novo. Notem o seguinte. Tá? Baixou um pouco o KMO, mas nada que chegue perto do 0,7. Copio a comunalidade de novo, levo para o Excel e vou registrando estas alterações. Vou pedir para ele realçar o que é menor do que 0,5. O atendimento 4 bugou, né? Ficou ruim. Vou ter que retirar ele da análise novamente. E agora é garimpar esses dados. A gente volta para o Excel, retira esse atributo, sigam a mesma rotina, tá? Redução, fatores... E o atendimento, deixa eu ver qual é a variável que sai. Atendimento 4.
Já rodei de novo, tá? A gente está aqui com o KMO que baixou um pouquinho. Ele estava inicialmente com 0,832, baixou para 0,827, tá? E baixou para 0,82. Mas está dentro de um parâmetro adequado. Todos os valores de extração são maiores do que 0,5. Tá? A partir desse momento, a gente já pode ir para um próximo passo da análise, que é exatamente ver como esses fatores estão agrupados segundo o julgamento dos respondentes. Tá? E aí a gente vai lá para a matriz de componentes rotacionados. Está ela aqui, ó. Isso é o resultado da análise fatorial. E a gente já tem, notem bem, tá? Todas as cargas fatoriais retidas nas respectivas dimensões teóricas. Isso já é um indicador, tá, de que essa escala que a gente está usando para medir aquilo que a gente quer medir está adequado. Tá? E os pesos dos fatores também. Todos eles acima de 0,5, notem, tá? Todos eles estão bem organizados. O que isso nos traz a mais de respostas, tá? Quando a gente tem uma matriz de identidade sendo respondida, e aqui a gente teve um caso que é o seguinte: se a gente, porventura, não tiver algum atributo com cargas retidas em nenhum fator, esse atributo deve ser retirado da análise. Tá? E de forma semelhante, se a gente tiver algo como está acontecendo aqui na matriz componente, tá? Mas isso aqui é a componente principal, que a gente tem um atributo com cargas retidas em duas dimensões, porém, na matriz rotacionada, esse atributo também tem que ser retirado da análise, que é o que a gente chama de cargas cruzadas. E a gente vai retirar qual atributo se houver mais do que um atributo sem carga fatorial. Aí a gente volta lá para a comunalidade, identifica qual atributo tem a menor comunalidade, ou seja, qual que tem menor correlação com o total da amostra, e esse atributo a gente retira ele da análise, roda de novo e assim sucessivamente. Certo? Não sei se ficaram com alguma dúvida. Questionamentos? Só mostra um pouco da variância explicada. Daí na variância explicada, pessoal, a gente tem aqui um percentual cumulativo de variância explicada, tá? Que é de 75,647%. Quem é a variância explicada? De tudo que pode explicar a satisfação com o atendimento, satisfação do cliente, valor social e preço, tá? Tudo que poderia explicar isso, a gente tem explicado nessa amostra e com esses atributos, 75%. Isso quer dizer que a gente tem uma explicação alta, tá, para essa amostra com essa escala e com esse instrumento. Então, neste caso, a gente pode dizer assim, ó, que essa análise de fatores ela é significativa, tá? Ou seja, ela tem resultados que são determinantes para explicar em 75% tá, toda a variância daquilo que envolve essas quatro dimensões que a gente está avaliando. Tá certo? Como é que a gente faz a partir desse momento? Tá? Se copia todas essas referências, começa-se pelo KMO, copia e leva para o Excel. Vamos voltar lá. Copio as comunalidades, levo para o Excel. Vou registrando isso, tá? Deixando lá. Copio a variância extraída, levo para o Excel. E copio a minha matriz de componentes principais e levo para o Excel. Então, está aqui registrado, por exemplo,
Opa, deixa eu só carregar o Excel agora. A gente tem o KMO de 0,882, tá? Com significância de 0,000. Tem uma variância explicada de 75% nesse conjunto dessa amostra com essas 4 dimensões. Tá? E notem o seguinte, o total de variância explicada, mesmo que a primeira dimensão tenha uma variância explicada de 36%, isso não é atributo de julgamento de importância. Tá? A gente aqui, na análise de redução de fatores, a gente simplesmente identifica quais atributos estão sendo vistos em conjunto segundo o julgamento do cliente, tá? Relacionado a essas 4 dimensões de análise. Isso aqui não gera atributo nem de importância, nem de que uma coisa é melhor do que a outra. No conjunto total, a gente tem estes 15 atributos respondendo por 75% da explicação percebida pelo cliente. E arranjado dessa forma aqui. Atendimento, satisfação, preço e valor social. Então, aqui a gente já tem uma matriz fatorial adequada para análise. Próximo passo é fazer as análises de consistência das dimensões. Tá? E, para isso, a gente utiliza do método da análise do alfa, tá? Alfa de Cronbach, aonde, para cada uma dessas dimensões aqui, a gente roda a identificação da consistência interna dessas dimensões, utilizando da ferramenta de alfa. Vamos voltar lá para o Excel. Desculpa, SPSS, e vamos realizar a análise do alfa. Análise de confiabilidade da escala, tá? Marcelo congelou ou foi só para mim? Congelou. Congelou para mim também. Aproveitem e respondam o Forms, o link. Enquanto isso. Vou colocar aqui mais uma vez, caso alguém não estava online no momento. Aproveitar o intervalinho só. Continua aí, Mário. Tava legal a tua música. Sua ligação é muito importante para nós. Por favor, aguarde, né? Por favor, volte, Marcelo.
Se ao menos eu tivesse com a base, eu continuava, mas como eu tô tudo com ele, né? Isso só acontece com quem faz. Com quem não faz, isso não acontece. Exatamente. Acho que o Marcelo foi sugado para dentro da SPSS. Mas isso já faz tempo, Myron. Voltou. Microfone. Microfone. A infraestrutura no Brasil de internet é isso, né? A gente depende da Claro para ter esse tipo de serviço que ainda paga-se caro. Mas, enfim. Vamos continuar aqui com a... Começa desde o começo ali o KMO, o alfa que caiu logo que tu começou. Então, vamos lá para análise do alfa, tá? Tem que compartilhar a tela. Estou compartilhando, calma. Carregou? Positivo. Então, a gente vai em analisar e escala. Tá? Se escolhe o primeiro item ali, que é a escala de confiabilidade, tá? Ele já vem no setup com o alfa. E o que é importante a gente citar, deixa eu só reconferir aqui, é o atendimento 1, 2, 3, 5 e 6. Eu vou botar o atendimento 1, 2, 3, 5 e 6. Roda estatística alfa. Só o 4 a gente não colocou, né? Não coloca novamente, porque a gente retirou ele na análise fatorial, na exploratória. Então, a gente não elimina ele da base, mas nas análises a gente não considera. Bom, os resultados de alfa, tá? Alfa, para que seja aceitável, tá? Se recomenda valores acima de 0,6 ou 0,7. Tá? 0,6 quando? 0,6 quando a amostra ou a escala que a gente estiver utilizando, tá? For uma escala com pouca validação, ou seja, uma escala que não tenha sido pré-testada anteriormente. Nesse caso, notem, tá, que a gente tem uma consistência adequada, 0,868, tá, segundo Marocco e Herr. Herr recomenda sempre acima de 0,7. Tá, o Marocco é que fala do 0,6 quando se trabalha com escalas novas. Mas a escala, quando ela está bem resolvida, tá, quando a gente roda, por exemplo, uma fatorial, ela já deu aquela consistência ali na primeira e segunda, no segundo refinamento, tá, o rodado de refinamento, é bem comum que a gente tenha alfas bem adequados, tá? E o 0,8 é muito adequado. É um alfa alto. Isso quer dizer que a gente poderia, já com essa dimensão, fazer análises subsequentes. O que a gente faz com alfa? A gente aplica o alfa para todas as dimensões. E para cada uma delas, a gente tem que, obrigatoriamente, ter alfas acima de 0,7. Tá ok? Su, eu acho que eu não vou rodar o alfa aqui, estou pensando em a gente já ir direto para uma regressão, dado o avançado do tempo aí, tem mais 15 minutos. Sim, 20 não minutos. precisa. Eu acho que é só importante a gente mostrar como faz, né? Isso então faz para os demais. Agora a gente pode fazer a regressão e depois só fazer a descritiva do gênero e idade, só para... Tá bom. Então, assim, ó, para que a gente faça uma regressão, qual é a função da regressão? É entender quando a gente acresce variáveis em um modelo, tá? Entenda como modelo uma pergunta que pode ser feita, tá? Como, por exemplo, nesse caso, a gente pode estar avaliando aqui, ó, o quanto a satisfação pode ser melhor explicada quando acrescentado do atendimento, do preço e do valor social. Tá? Que é mais ou menos
tentar entender o quanto a satisfação depende dessas outras dimensões. Tá? E aí, quando eu quiser analisar essa dimensão satisfação, que ela é composta por 3 atributos, para que a gente analise essa dimensão em conjunto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer desses atributos uma média, ou seja, dessa dimensão a gente tem que fazer com que isso aqui vire um único valor que a teoria recomenda, que a gente utilize a média dos atributos. Então, para se fazer uma regressão, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar as dimensões em médias, tá? E a análise que eu vou fazer agora, nesse momento, de regressão, ou seja, de dependência, vai ser o quanto a satisfação depende dos demais atributos, não das médias dos atributos, tá? Ou o quanto ela pode ser melhor explicada pelos atributos que fazem parte do conjunto da amostra. Vou começar fazendo a média do atributo satisfação. Tá? A gente faz isso também pelo SPSS. Como é que a gente faz isso? Tá? A gente faz isso indo na aba transformar e a gente vai calcular uma variável. Tá? Que variável é essa que a gente vai calcular? É a média da satisfação. Então, eu vou botar aqui como sendo M SAT. Tá? Estou considerando que essa dimensão vai ser a média da satisfação. E ela é composta. Vou abrir parágrafo. Tá? Pela satisfação 1. A gente soma com a satisfação 2. A gente soma com a satisfação 3. Para saber a média dessa satisfação, eu vou dividir por 3. Aqui eu estou calculando a média da dimensão satisfação. Quando a gente faz isso, automaticamente no SPSS, a gente vai ter sendo gerada, tá? Deixa eu clicar aqui na análise descritiva. Ó, mais uma coluna lá com o atributo que é a média da satisfação que está aqui. Tá certo? E é com esse valor de média que eu vou verificar a dependência dos demais atributos. Então, para fazer regressão, tá? Vou usar como referência regressão linear múltipla, tá? Então a gente vou limpar aqui o que a gente tinha feito com o Mahalanobis. Vou pegar a dimensão ou o atributo satisfação, que é a minha variável dependente, tá? E vou verificar o quanto os demais atributos, tá? Explicam melhor essa variável. Só que notem, para isso a gente vai usar pura e simplesmente os atributos significativos que resultaram na fatorial exploratória. Tá? A gente não usa os dados sujos. Então, deixa eu só me lembrar aqui quais são esses, tá? Quais são eles, tá? Vou botar o atendimento 1, 2, 3, 4 não, mas o 5 e o 6. Os atributos de satisfação não entram, porque ela é a variável dependente, eu já estou usando a média da dimensão. Os atributos de preço validaram os 4, e o de valor social, estes 3. Essas são as minhas variáveis independentes. Que tipo de estatística me interessa saber? Tá? Vamos lá. De correlação, eu acho importante, tá? O R ajustado, diagnóstico de colinearidade, tá? Aqui praticamente a gente coloca quase tudo. E os intervalos de confiança. Tá visível aí, pessoal? Não sei se estão conseguindo aqui, tem que marcar um monte de itens, tá? Posso ir adiante? Mauro, Sul, que eu estou vendo aqui. Tá. Posso gerar os diagramas, tá? Do Z preditivo, onde vou verificar o diagrama de normalidade, onde a gente usa o Z preditivo no eixo do X e o Z residual no eixo dos Y. Pede para mostrar o diagrama, histograma. Aqui vai mostrar o diagrama de normalidade.
Vou pedir para continuar. Não vou querer salvar valor nenhum nesse caso. Opções fica no template. Inicialização também fica no template. E agora a gente pode entender o seguinte, tem dois métodos que são os mais recorrentes para uso de análise de dependência. Tem o método enter, que é esse método inserir, que ele vai fazer uma única rodagem, buscando identificar quais são os atributos significativos e não significativos. Eu vou rodar ele, depois a gente roda o Stepwise, que gera uma solução um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Como é que a gente analisa os dados de uma regressão? Tá? Então, a gente tem como variável dependente a variável média da satisfação, tá? Que é o quanto a satisfação pode ser melhor explicada pelas demais variáveis que a gente está incluindo. Tá? No modelo, ou no sumário do modelo, tem alguns dados que são importantes da gente verificar. Talvez o primeiro deles, que eu sempre olho, tá, é a significância. Que é a significância do GF, tá? Que ela tem que ser menor do que 0,05. Nesse caso, ela está ok. Podemos ir à frente. Tá? Próximo item é o R, tá? Que é a variável R, que nós estamos ali com o valor de 0,598. O R ele é um indicador de correlação, ou seja, o quanto essas variáveis estão correlacionadas. Para R's acima de 0,5, isso já é determinante para a gente poder afirmar com uma significância de 0,00 lá, tá? De que numa próxima amostragem, quando a gente rodar esse questionário de novo, tá? A gente tem um caráter preditivo aceitável, ou seja, a probabilidade de que essas variáveis sejam as mesmas numa próxima rodagem, ela é bem alta. E depois a gente tem uma explicação, tá, que é o R² ajustado, que a gente tem um valor de 0,326, tá, que praticamente nos determina, que é o que a gente chama de R² ajustado, tá? Que é o que determina o poder de explicação dessas variáveis que a gente adicionou no modelo, ou quanto essas variáveis melhor explicam a satisfação, que é um R² de 32%. Isso a gente já pode dizer que é adequado, é um valor adequado, não é lá muito alto, mas é um valor que explica praticamente 1/3 da satisfação. E de que forma isso é explicado? Vamos lá. Aqui a gente vem nos coeficientes do modelo. Tá? Primeiro item que a gente avalia na dependência dos atributos é sempre a significância. E são significativos aqueles atributos com um p-value menor do que 0,05. Tá? Então, assim, ó, o que a gente tem? A gente tem o atributo AT1, com significância de 0,26, sendo significativo. O AT2 não é significativo, ou seja, ele não tem impacto significativo na satisfação. O AT3 também não. O AT5 está com 0,62 de significância, ele está em zona de fronteira, tá? Ou seja, ele tem uma significância maior do que 90% e menor do que 95%. Então, a gente colocaria também numa descritiva, tá, desse resultado. O AT6 também é significativo. De preço, a gente só tem o preço 4 sendo significativo. E depois o valor social 0,2, ou o valor social 3. Para cada um dos atributos significativos, daí a gente também verifica o beta, tá? Que é o quanto ele está impactando na satisfação. A gente pode determinar aqui, por exemplo, tá, que o impacto de beta, tá, ou seja, de atendimento 1 na satisfação é de 20%, o valor social é de 26%, e o beta vai nos dar o grau de importância do impacto daquele atributo na satisfação. Notem o seguinte, a satisfação pelo método enter é uma satisfação que analisa todos os atributos, sem exclusão da variável do conjunto da análise.
Quando a gente tem muito atributo explicando um único fator, no caso, a satisfação, é recomendado que a gente utilize o método stepwise, onde o método stepwise, o que ele faz? Ele exclui da análise aqueles atributos não significativos e ele testa dos atributos que têm maior beta, no sentido de menor beta, incluindo um a um até chegar ao limite dos atributos significativos. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente roda mais uma vez a regressão. Vamos lá na linear. A gente só muda o método aqui. Em vez de usar o método enter, a gente usa o método avançar, que é stepwise. Roda de novo. O que o método acabou fazendo? Opa, pulou lá para frente. Ele acabou testando o modelo, tá? E notem que o R² inicial que a gente tinha antes é 0,535, aumentou o R², e deixa eu ver se diminuiu aqui o poder de explicação. 0,326. Diminuiu um pouco o poder de explicação. Pouca coisa. Mas ele é melhor explicado pelos atributos atendimento 2, preço 4, atendimento 6 e atendimento 5. Então, a gente vai ter o quê? Tá? Nós temos um R² de 4 atributos explicando a amostra em 30% e não mais os 15 que a gente tinha anteriormente. Tá? Sendo que aqueles outros 11 atributos, tá? Eles acrescentam praticamente só 1,5%, 2% aqui de explicação na amostra. Todos os itens são significativos, tá? E aqui a gente tem a hierarquia das explicações. Tá? Esse modelo 4 é o modelo que explica 30,8% da satisfação, tá? Com caráter preditivo de 65% e com os referidos betas aqui. Quem é que tem maior impacto? É o atendimento 6. Tá? Depois do atendimento 6, a gente tem o preço 4, como sendo o atributo mais significativo, o atendimento 2 e o atendimento 5, como sendo as variáveis que hierarquicamente são mais significativas no modelo. Eu não sei se tem mais alguma coisa para a gente ficar comentando. Bateu na hora aqui, estamos batendo meio que em cima. Eu acho Ou ainda que tem um tempo. só faz bem rapidinho ali a descritiva de idade e gênero. Só vamos abrir um espaço aqui. Alguma pergunta sobre regressão aqui, sobre os procedimentos da regressão? Se ninguém tem nada a perguntar, vamos fazer a descritiva de idade e gênero. Então, assim, ó, para fazer descritiva de idade e gênero, a gente vai em descritiva, tá? Eu gosto de usar para essas variáveis nominais, não os dados descritivos, mas uma análise de frequência, tá? Aí é onde, nas frequências, a gente seleciona os dados que a gente quer avaliar, tá ali idade e gênero. A gente seleciona as estatísticas, e aí a gente pode fazer referência da média, da moda, desvio máximo e mínimo, né? Vou dar OK. Se a gente quiser algum gráfico, tá? Se coloca aí, sei lá, os histogramas ou gráfico de pizza e roda. Então aqui a gente tem os dados estatísticos, tá? De gênero e de idade, tá? Ou seja, com número de dados. Notem que aqui a gente tem os missings, tá? Como são dados que os respondentes não têm obrigação de responder, eventualmente aqui eles não ficaram e não participam da limpeza da amostra inicial lá, porque lá a gente está considerando só os atributos teóricos. E aqui a gente tem as frequências por amostragem, a frequência de gênero, tá? 118 respondentes dos válidos, tá? Mulheres, aliás, 118 homens e 132 mulheres. Tem os gráficos que acabam sendo gerados lá, tá? De idade e, obviamente, de gênero. Isso aqui é uma distribuição de pizza. Tá? Não sei se tem mais alguma consideração aí, Su. Não, acredito que seja isso.
No caso ali, está aparecendo só para, né, está aparecendo o número 1 e 2 no lugar de feminino e masculino, porque a gente não colocou lá Na amostra, do SPSS, a gente não entrou 1 a 1 para colocar o que é, porque isso se perde algum tempo, então nós acabamos não fazendo, mas normalmente a gente já faz assim, já leva para o Excel, e aí se for fazer gráficos, acaba utilizando os do Excel mesmo, porque do SPSS, mesmo que ele faça, eles não são tão amigáveis visualmente, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta geral sobre o que foi passado, né? Claro que foi algo talvez um pouco mais rápido, enfim, mas a proposta é que vocês entendam o panorama, tanto da limpeza dos dados, quanto como se a gente faz uma exploratória e uma análise de regressão. e pessoal, de qualquer forma, ali eu deixei meu e-mail, tá? mbcsilva@ux.br. Me coloco à disposição aí para tirar dúvidas de vocês quando assim eu tiver, né? A gente está sempre à disposição aí no PPGA aí para ajudar vocês, junto do observatório. Tem um grupo aqui que eu estou vendo aí que já tem de voluntários aí, a Ângela, o Marcos aí, que também estão buscando o caminho do mestrado e do doutorado, né? E a gente está sempre disponível aí para ajudar, para aprender, tá? Porque toda e qualquer análise, quando a gente muitas vezes acha que não tem mais muita coisa para aprender, a gente acaba lá no fundo entendendo que tem um viés que deve ser atentado, tá? Tem alguma rotina que deva ser avaliada, e que sempre é bom, né? Sempre que a gente pode ajudar, a gente está aí, certo? Só gostaria de reforçar... Pode terminar, Marcelo. Não, em nome da UX eu agradeço, tá? Em nome do Sitting Living Lab também. Agradeço a todos aí pela participação, tá? E sejam bem-vindos aí para o nosso ambiente. Pessoal, eu queria reforçar então que a gente tem à tarde às 13h30 workshop Guia para Publicar Internacionalmente, com o André, que ele representa a Emerald, então acho que vai ser bem interessante. E às 15h30 nós temos, então, análise de dados qualitativas com os colegas, né, o Vanduir e o Rafael. Então, também acontecendo hoje, né, e mais à noite, às 19h30, então nós teremos mais algumas palestras. Então, fica o convite para todo mundo para acompanhar toda a nossa programação do dia de hoje. Então, agradeço também a disponibilidade de vocês, interesse em participar. Deixei também o e-mail, vocês fiquem à vontade para entrar em contato nos questionários. E muito obrigada a todos, espero que tenha sido uma manhã produtiva, que vocês tiram um aprendizado conosco. E pessoal, assim, eu me coloco à disposição para quem quiser, eu tenho mais uns 15 minutos para ficar aqui, tá? Tirar dúvidas, sei lá, para alguma aresta aí que tenha ficado, alguma demanda de vocês, tá? Que a gente possa colaborar, estou disponível aí, tá, pessoal? Eu vou só finalizar a gravação agora, né? Se alguém quiser ficar e conversar um pouquinho, a gente continua. Beleza.